Prezados irmãos e irmãs, servos de Deus, temos alguns anúncios, como foi mencionado na oração que Deus dava ao servo de Deus. Temos alguns anúncios para a nossa Irmandade. É um anúncio bem geral, não só é para nós aqui na Flórida, mas como também em algumas outras cidades. O Ministério, irmãos, tem se reunido várias vezes em lugares separados, às vezes bastante dos irmãos, e também o Conselho de Anciães dos Estados Unidos, com a nossa intenção sempre foi de voltar os cultos nas congregações. Mas, mediante as situações que estamos, nesse momento que estávamos, várias vezes tivemos para tomar uma decisão e os números de contaminação cresciam e nos tirava aquela firmeza, aquela vontade que tínhamos e sentíamos de esperar mais um pouco. E assim foi até agora. Também, irmãos, essas reuniões que tivemos, nós tomamos algumas decisões que serão anunciadas nos setores, em alguns setores. Vou passar aqui agora para os irmãos. Este setor Miami, que é o setor sul da Flórida, outras congregações temos no nosso mesmo estado, como o setor Orlando, o setor Tampa, temos também o setor Atlanta, que está na Geórgia. Irmãos, que os irmãos, se não anunciaram ainda, anunciarão, os secretários daqueles locais irão anunciar dentro de alguns dias. No nosso setor, aqui onde nós estamos, esta congregação, a congregação de Pompano, se os números de contaminação continuar dentro desse mesmo controle que está e não houver um aumento significativo que coloque em risco, que julgamos colocar em risco a nossa Irmandade, irmãos, nós iremos reiniciar os cultos presenciais parciais, não é como era antes, irmãos, parciais, para este setor. Começaremos no dia 5 de novembro para a congregação de Pompano Beach e no dia 7 de novembro nesta congregação, aqui na congregação central de Miami. A nossa Irmandade irá receber comunicados, como receberam anteriormente, pelo grupo de apoio que está trabalhando junto à secretaria, irmãos, e junto à administração, para comunicar com a nossa Irmandade. Haverá algumas mudanças na forma de que a Irmandade se registrará. Eu não quero entrar em detalhes, porque os próprios irmãos encarregados dessa parte comunicarão com a Irmandade. Os irmãos fiquem atentos, irmãos, chequem o site da congregação, sempre, o portal da congregação, sempre, e também estejam atentos às mensagens que os irmãos que se registraram colocaram os vossos números para o que será anunciado. Também será anunciado, irmãos, um ensaio, tanto em Miami como em Pompano, para os instrumentos de corda e órgão. Não tenho a data, não conversei com os encarregados ainda a respeito disso, não conversamos, mas será marcado um ensaio antes do começo dos cultos para a nossa Irmandade. Irmãos, para que os músicos... Perdão, irmãos. Para que os músicos e as irmãs organistas também venham, porque muitos estão parados todo esse tempo, possam novamente voltar a conviver com os instrumentos para tocar também nas congregações. Irmãos, o mesmo acontecerá no setor de Orlando, a data será anunciada pelos irmãos daquele setor. Atlanta, pelos irmãos daquele setor, e assim as demais congregações. Sabemos também que na região norte e nordeste, também, irmãos, os irmãos estão abrindo algumas congregações que não tinham sido abertas ainda. Essas congregações também serão anunciadas posteriormente para os irmãos das vossas congregações. Nas nossas reuniões, foram autorizadas e está sendo gradativo, porque a nossa responsabilidade é muito grande nesse assunto, irmãos. Queremos pedir encarecidamente à nossa Irmandade, especialmente nas congregações maiores, onde o número de Irmandade é maior, como Miami, Pompano, temos aqui, irmãos, pelos dados que tínhamos até o ano passado, irmãos, mais de 400 entre irmãos, irmãs, jovens, irmãos, um número relativamente grande para nós aqui neste país, em um só lugar.
relativamente que precisamos ter cuidado ao anunciar. Também, irmãos, Orlando, com um número bastante parecido, são congregações grandes, todas as congregações, mas nesses núcleos maiores de congregações, a Irmandade, ao receber o convite, deve ser bastante sincera. O irmão que se sente enfermo, ou a irmã que se sente enferma, não deve congregar durante esses dias, deve esperar, ou deve fazer o exame, deve fazer o teste. Hoje já tem testes que anunciam no dia seguinte, já no próximo dia os irmãos já têm o resultado. Irmãos, a Irmandade deve ser bem clara e bem sincera nesta hora. Se os irmãos viajarem de avião, forem para outros lugares, irmãos, ao regressar, não congreguem, avise os irmãos, não vou congregar por 2 semanas, ou vou fazer o teste para voltar a congregar. Sabemos, irmãos, eu, na verdade, não tenho Facebook, não tenho e não quero ter também pessoalmente, mas sabemos, os irmãos se comunicam, não estamos criticando, mas os irmãos às vezes comunicam e comunicam conosco. Irmãos, estão reunindo nesta casa, na outra casa, estão fazendo almoço, janta, churrascos. Irmãos, cada um é dono da sua casa, cada um é dono da sua vida, não queremos entrar na vida particular de nenhum irmão. Cada um julga de acordo com o seu entendimento. Mas se os irmãos pretendem congregar, pretendem estar nos cultos com a nossa Irmandade, irmãos, nós ainda não temos a vacina e não temos um tratamento efetivo para a cura do vírus, do coronavírus, Covid-19. Isso ainda é uma ilusão para nós. Não existe nada real a esse respeito, irmãos. Então, baseado nisso, irmãos, queremos pedir à nossa Irmandade, aqueles que se reúnem, irmãos, avise os irmãos, não vou congregar tal dia, por isso, deixa passar. Não estamos dizendo para os irmãos que os irmãos não podem fazer na sua casa o que o irmão bem entende. Cada um é dono da sua casa. Mas, ao expor a nossa Irmandade, cada um deve ter a responsabilidade que nós devemos ter, primeiramente, diante de Deus, depois também diante de cada um de nós. É um respeito ao próximo, é o amor ao próximo, irmãos. Não podemos ignorar, não vai acontecer nada. O Senhor guarda. Sabemos que o Senhor guarda, mas o Senhor guarda aqueles que são prudentes, aqueles que são imprudentes, o Senhor não guarda. E ainda os que são prudentes têm o risco. Nós estamos congregados aqui num pouco número de Irmandade, não podemos dizer que todos os protocolos estão sendo seguidos. Não podemos dizer que o risco é zero. Não é, existe um pequeno risco, muito pequeno, mas tem. Então, nós queremos comunicar a nossa Irmandade, aqueles que vão voltar a congregar. Se tem um irmão de uma idade avançada, ou uma irmã, ou alguém que tem um risco de saúde dos que são mencionados no protocolo da congregação, irmãos, é prudente que os irmãos ainda não voltem a congregar. É prudente que esses irmãos esperem. O culto online continuará por um tempo ainda. Não sabemos por quanto tempo, por um bom tempo. Então, os irmãos continuem congregando online. E os demais que podem, congreguem conosco. Isso pedimos encarecidamente aos irmãos. Outra coisa, irmãos, em cada região será feito reuniões com os irmãos do grupo de apoio. Temos irmãos do grupo de apoio aqui que trabalham conosco neste setor, outros em outros setores. A cada irmão do grupo de apoio, o irmão vai ler o protocolo da congregação. Não importa o seu estado, se no estado do irmão está aberto para fazer o que o povo bem entende, nós ainda temos o protocolo da congregação, que cremos que estamos guiados por Deus em todos os lugares para a proteção da nossa Irmandade. Irmãos, foi feito com oração entre servos de Deus anciães, irmãos médicos, irmãos foram consultados para que fosse gerado esse protocolo para a nossa Irmandade, independente do estado ou da cidade onde o irmão está. O protocolo é o mesmo para toda a nação americana. Assim sendo, irmão, nós pedimos à nossa Irmandade, os irmãos que vão nos ajudar no protocolo, o irmão vai ler o protocolo. Por exemplo, vou mencionar uns 5 ou 6 pontos, que são os pontos principais. Existem vários, mas os pontos principais. Uso de máscaras durante os cultos, do templo para dentro, o uso de máscara. Álcool gel, ao entrar dentro da congregação, existem várias. Aqui nós temos vários lugares onde a Irmandade, mais de um pelo menos, que a Irmandade pode higienizar as suas mãos. O atendimento dos cultos, depois que um outro irmão sobe, deve ser higienizado o púlpito durante os cultos. Também, irmãos, adicionando a isto, é uma parte um pouco difícil,
Mas nós, irmãos, muito difícil para nós, para mim também, não saudar com aperto de mão e nem com o ósculo santo. Continuamos da mesma maneira, não mudou nada, certo, irmãos? Então, a Irmandade não vai saudar com o ósculo santo e nem com aperto de mão. Mas eu encontro o irmão na rua, eu saúdo, eu beijo, eu abraço. Lá é cada um com a sua consciência, com o seu entendimento diante de Deus. Nós não mandamos na Irmandade, mas aqui dentro temos responsabilidade e devemos obedecer. Outra coisa, irmãos, ao chegar no templo, nós devemos respeitar a distância social que temos, distância física que temos de um irmão para outro. Isso deve ser respeitado sem exceções. Claro, se temos uma mãe e uma filha que estão na mesma casa, elas podem sentar junto, como temos aqui hoje. Um pai e um filho podem sentar junto dentro da congregação, não tem problema, não é requerido o distanciamento social. Já sabemos claramente, a nossa inteligência nos diz, eles convivem juntos, irmãos, eles são famílias, não é? Estão dentro da mesma casa. Então, irmãos, este caso, irmãos, é diferente. Capacidade dos templos, irmãos, tem que ser dentro da capacidade desta situação, não a capacidade que nós adquirimos com os bombeiros, a capacidade agora que está no protocolo das congregações. Irmãos, estes requerimentos que pedimos a toda a Irmandade. Agora, aos irmãos que estarão dando apoio ao grupo de apoio do ministério para dar acesso à Irmandade, para ajudar, como temos os irmãos porteiros e outros irmãos que estão nos ajudando, irmãs também, que nos ajudam. Irmãos, estes irmãos devem estar 100% de acordo com estes requerimentos, com o protocolo. Se algum irmão não está de acordo com o protocolo, irmãos, quando o irmão for convidado, encarecidamente pedimos ao irmão, em nome do Senhor Jesus, diga, irmãos, eu tenho algum problema com o protocolo, melhor eu não aceito o convite. Irmãos, se por alguma questão de não tivermos o número de irmãos suficiente para os cultos, para que nos ajude a dar esse apoio, diminuímos os cultos. Se vamos ter 3, vamos ter 2. Se não temos nenhum irmão, não começamos o culto ainda, mas não podemos começar o culto e colocar em risco o bem-estar e a saúde da nossa Irmandade. Pedimos encarecidamente os irmãos, onde vamos começar, e a toda a Irmandade que obedeçam, irmãos, o ministério, eles estão bem instruídos a esta parte, para que recebam o protocolo da congregação, irmãos, e cumpram ele, sem exceções, em todas as congregações. Irmão, não estamos fazendo isso porque queremos. Para nós é um incômodo, especialmente para aqueles que estão presidindo. Irmãos, imagina nós aqui, irmãos, não temos aquela liberdade que tínhamos mais, mesmo com o servo de Deus, um sobe no púlpito, temos que ir para o canto, temos que colocar máscara. Irmãos, tudo isso nos incomoda bastante, mas para o bem da nossa Irmandade, para o testemunho da congregação, fazemos, irmãos, de todo o coração, com toda a humildade, para que o Senhor também continue abençoando a sua obra. Louvado seja Deus. Irmãos, algo mais que temos que anunciar, irmão Moisés, irmão João? Nós tivemos reuniões, irmão Moisés, com outra região, irmão, lembra de alguma coisa? Não? Glória a Deus. Temos o ensaio regional amanhã, dia 18, em Lins. Ele será transmitido, esse ensaio será transmitido online pelo portal da congregação às 10 da manhã, será no idioma português. Por certo, um dos encarregados, irmãos, ele cresceu nesse país, é um irmão bastante capacitado, ambos são, mas tem um que veio para cá bastante jovem, bastante capacitado. Por certo, haverá alguma parte também no idioma inglês. Convidamos a toda a Irmandade, todos os músicos para estarem neste ensaio com a ajuda de Deus. Glória ao Senhor. Esperaremos no conselho da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Pai. Irmão Moisés, deixa eu dar a palavra, irmão Moisés. Deixa eu dar a serva a Deus. Irmão João, deixa eu dar, irmão João. Com certeza. Irmão Márcio, deixa eu dar a palavra, irmão Márcio. Irmão Everaldo, deixa eu dar a palavra, irmão Everaldo.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. E diz assim a Sagrada Escritura: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorioso nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prezados irmãos, servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, trazia para nós uma luz, um entendimento novo, para que nós não caíssemos no erro do passado, irmãos, onde os homens se louvavam a si mesmos e se recomendavam a si mesmos. Como nós vemos, irmãos, o próprio Senhor Jesus fazendo uma alegoria das coisas que aconteciam, irmãos, para que o povo pudesse entender. Quando o Senhor falava da oferta da viúva pobre, daquele homem, irmãos, fariseu, que
entrou no templo, irmãos, e batia no peito, e falava, e pedia, irmãos, e fazia a sua oferta, e ainda dizia que não era como aquele homem pecador, dizendo como aquele homem pecador, mas o outro pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, não é? E cada um fazia uma oferta. Irmãos, claramente, irmãos, o Senhor demonstrava e demonstra para nós o orgulho do homem, demonstrando a sua condição. Ele falava do outro que era um publicano, creio que era o outro homem, irmãos, e ele se julgava melhor, não é? E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, não é? Irmãos, então o Senhor demonstrava para nós os homens se louvando a si mesmo pelo que conseguiram fazer e pelo que conseguiram ser. E o Senhor, irmãos, através dessa obra do Espírito Santo, traz para nós que nós tenhamos esta boa consciência diante de Deus, de que nós não podemos entrar por esse mesmo caminho de louvarmos a nós mesmos, pensar que somos melhores do que alguém, ou que somos melhores de alguma maneira ou de outra, irmãos, porque fizemos isto ou porque fizemos aquilo. Até mesmo o próprio ministério, irmãos, pensarmos que somos melhores, ou porque tem ministério, ou por uma situação ou por outra, pensar que somos melhores. Porque, irmãos, a obra redentora do Senhor não se trata dessas coisas. Não se trata de que nós somos melhores, esse grupo melhor do que o outro, esta irmandade é melhor do que a outra, ou a irmandade de um estado, ou de uma cidade é melhor, ou de um país é mais santa. Irmãos, tudo isso são estas condições que o homem começa a louvar-se a si mesmo, pensar que é bom, pensar que é melhor, e esquece que todos nós estamos diante do Senhor, dependendo da sua misericórdia, e que em nós tem que estar gravado no nosso coração a obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. E ele dizia: porventura começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós ou de vós mesmos? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, e já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, nas tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. Irmãos, sabemos que esta obra de nós recebermos a obra do Espírito Santo, irmãos, é algo glorioso, porque, irmãos, às vezes nós congregamos e até agradecemos a Deus: Senhor, graças te damos porque viemos mais uma vez e viemos aprender da tua palavra. É verdade, irmãos, nós estamos aprendendo do Senhor, isto é a realidade nossa. Cada vez que Deus manda a sua palavra de uma maneira instrutiva, de uma maneira como nós recebemos do Espírito Santo, isso nos instrui, isso nos faz crescer. Mas além de tudo isso, irmãos, existe a obra do Espírito Santo, que é da palavra do Senhor, que não é somente aquela palavra que os irmãos ouvem aqui, que ela é para a irmandade, ela é explicada, que ela é trazida para a irmandade, mas é a palavra que nós acabamos de receber do Senhor aqui na leitura, a palavra revelada pelo Espírito Santo, que o Senhor coloca no coração de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor, pela obra do Espírito Santo, que ela é gravada dentro do nosso coração pela obra do Espírito Santo, e sendo gravadas as palavras do Senhor, porque diz o Senhor que a sua palavra é Espírito e vida. Quando recebemos esta palavra do Senhor no nosso coração, irmãos, ela fica gravada por todos os dias da nossa vida e não sai mais. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o servo de Deus falava: porque é manifesto que sois a carta de Cristo, escrita nos corações, porque quer queira o irmão aceite, quer a irmã aceite ou não, tudo que o irmão faz e que a irmã faz de boas obras é fruto da palavra do Espírito Santo no coração de cada um de nós. É o fruto do Espírito Santo pela palavra, gerando em nós estas obras. Porque diz aqui, irmãos, comparando com a obra que o Senhor fez com Moisés. Glória ao nome do Senhor. Porque aquela obra que Deus fez com Moisés também era obra de Deus. Mas era um ministério, irmãos, que não gerou a vida. E o Senhor sabia. E o Senhor sabia que não iria gerar. Mas era nós falamos, uma tutora,
A lei era uma tutora, era uma palavra fala no outro sentido, como uma babá, cuidando do povo até chegarmos a Jesus Cristo. A lei serviu disso. Mas, irmãos, junto com a lei, falava também da desobediência dela. E já dava a punição imediatamente. E dizia, e diz a palavra, a alma que pecar, esta certamente morrerá. Né, irmãos? Estava lá, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e começa a ler, a leitura, não é, irmãos? Depois vem da lei espiritual, vem a lei moral, vem explicando tudo ali, não é? Para nós, e já imediatamente depois vem a condenação, não é? Se não fizer isso, morrerá, será extirpado do meio do povo, e foi falando porque já estava a condenação. No concerto da graça, nós não vemos isso da mão do Senhor, das palavras do Senhor Jesus. Nós vemos o contrário. Se nós crermos nele, é-nos dada a condição da vida eterna. É-nos dada a condição de recebermos dele a vida eterna. Porque diz aqui que o outro ministério que foi revelado com glória, irmãos, mas ela era passageira. Moisés, quando subiu no monte, irmãos, e recebeu a visitação de Deus para ele. Quando ele recebeu aquela visitação, irmãos, a glória de Deus foi tão grande. O movimento do Senhor foi tão grande naquele monte. O Senhor, dizia a palavra que a presença de Deus fazia com que aquele monte fervesse, irmãos, com fumos, com fumaça. Glória ao nome do Senhor. E havia, irmãos, trovões, irmãos, haviam raios, e o Senhor dizia, não deixe que nenhum animal se aproxime do monte, porque certamente se aproximar morrerá. Glória ao nome do Senhor. Ninguém podia tocar, porque ali estava a presença do Senhor, demonstrando com tanta glória, com tanto poder. E quando Moisés saiu, veio para encontrar com o povo, já na segunda vez, irmãos, com as tábuas do mandamento, o seu rosto brilhou por vários dias, mas aquilo também acabou. E aquela glória também desfez. O povo voltou ao normal. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela glória era passageira. Irmãos, ela foi uma glória. Mas a glória vinda por Cristo, ela é diferente. O monte já não fumega. Glória ao nome do Senhor. Não existe muitos movimentos. Irmãos, não é necessário nenhum movimento de show, nem de movimento. Mas a palavra de Cristo, quando nós entendemos que ela entra no coração de um homem ou de uma mulher pela fé, encontra lugar nela, algo glorioso começa a passar. Porque diz aqui, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, porque é por Cristo que temos tal confiança. Glória ao nome do Senhor. Agora, falando aqui, irmão, desse ministério, que não é o ministério de ancião, não é o ministério de diácono, de cooperador, não é o ministério da igreja, é o ministério da graça. O ministério da graça, que o Senhor traz para nós e capacita o ministério da graça, usando-se de quem o Senhor quer se usar, para trazer pelo Espírito Santo o evangelho que nós recebemos. Irmãos, e crendo nele, sejamos vivificados e feitos filhos de Deus pelo evangelho do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A Irmandade vai entender. Esse segundo ministério, esse segundo pacto, esse segundo evangelho, esse Novo Testamento, perdão, não o segundo evangelho. Errei nas palavras, a Irmandade me perdoa. Mas o Novo Testamento do Senhor, ele veio com muito mais glória, porque nós acabamos de ver aqui. Irmãos, e a Irmandade não estranha esta palavra. Peça a Deus que esta palavra caia no teu coração, porque aí é onde está a tua glória. Que a Irmandade entenda e receba esta glória. E esta glória, irmãos, não é a glória de vaidade, aparecer que somos melhores, que somos grandes, que somos... Não, mas essa glória muitas vezes ela não é vista pelos homens. Não é vista pelos homens. Especialmente pelo homem carnal, ele não consegue ver esta glória. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, lá em 1 de João diz assim, falando do Senhor, que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, não é? Falando daquela parte, lá mais, decorrendo lá mais nos versos, depois do verso 10 para frente, diz assim, ali estava a luz verdadeira, a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Falando do Senhor Jesus.
Ele diz também, e o mundo, e ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Glória ao nome santo do Senhor. O mundo não, ele é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, perdoa, irmãos, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Irmãos, os irmãos imaginam, os irmãos pensam que a glória e a luz do Senhor que entra em cada um de nós, o mundo vai ver? Não vê, irmãos. Não é nada de vaidade. Vai passar e o mundo não vai ver. Glória ao nome do Senhor. Mas diz ali também, mas aqueles que o conheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o conheceram e creram no seu nome, aqueles que o conheceram, receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E uma coisa é crer e receber, e outra coisa, irmãos, é receber e crer no seu nome. Porque muitos dizem que crê, muitos dizem que recebe, mas não creram verdadeiramente no seu nome. Como tivemos, irmão, na palavra, o próprio Senhor Jesus, quando foi aquele fariseu, creio que Simão era o nome dele, se não me falha a memória, irmãos, um fariseu que ele implorou o Senhor para vir na sua casa, vem comer comigo na minha casa. O Senhor Jesus veio comer com ele. A palavra em português diz como o Senhor Jesus se assentou à mesa, mas a mesa naquele tempo não era como a mesa que nós temos hoje, irmãos, era uma mesinha baixinha no chão. A pessoa sentava no chão com os pés para trás ou debruçava em cima da mesa com o braço esquerdo. Não é? O Senhor Jesus então chegou-se, ele debruçou-se, acostou-se na mesa, como diz a palavra, não é? Ele, naquela mesa, era uma mesinha daquele tempo, irmãos. Veio uma mulher por trás, uma mulher pecadora veio por trás, com as suas lágrimas, ela começou a beijar os pés do Senhor e ungir os pés do Senhor com unguento. Aquele Simão que convidou o Senhor, que o recebeu na sua casa, disse para o Senhor, pensou no seu coração, ele não disse, ele pensou no seu coração, por certo comentou com alguém, mas o Senhor sabia o que estava no coração desse. Se esse homem fosse profeta e fosse santo, ele saberia que essa mulher é pecadora. O que o Senhor Jesus disse, irmãos? Entramos nesta palavra aqui agora de receber o Senhor e crer no seu nome. O Senhor Jesus voltou para a mulher e voltou para Simão. Voltou para ela estava por trás, estava nos seus pés, e voltou para Simão e disse, Simão, uma coisa... Ele disse, fala, mestre. Fala, mestre. Chamando, irmãos, que mentira, que hipocrisia. Irmãos, aqueles que estão aqui com o coração sincero, Deus sabe. Quando nós abrimos, fala, Senhor, pela tua palavra, fala. Mas tem aqueles que estão vendo nós pregar e falar assim, vamos ver onde o irmão Roberto vai tropeçar. Vamos ver onde ele vai errar. Vamos ver onde o irmão João vai errar. Vamos ver onde o irmão Moisés vai errar. Não é? Você ainda não recebeu o Senhor. Você ainda não creu no seu nome. Glória ao nome do Senhor. Mas aqueles que estão lá, Senhor, dá comunhão para o teu servo. Dá a tua palavra para ele. Mostra para ele, Senhor, porque eu preciso da tua palavra. Não vou dizer para o irmão que nós não erramos. Nós erramos bastante, irmãos. Mas a glória do Senhor é maior do que o nosso erro. Não é? Então, o Senhor Jesus estava lá naquela situação. Então, Simão, uma coisa tem... Fala, mestre. Eu entrei na tua casa... Você me pediu, eu entrei na tua casa. E desde que eu entrei na tua casa, esta mulher não cessa de me beijar os pés. Não cessa de me beijar os pés. Enxugar com as suas... E lavar meus pés com as suas lágrimas. E lavar os pés com as suas lágrimas. Não cessa, desde que eu entrei na tua casa, Simão. Mas, Simão, desde que eu entrei aqui também, você está lá longe, Simão. E era costume, irmãos, daquela época, quando você recebe uma pessoa na sua casa, recebia, uma criada ou alguém, traz água para lavar os pés, não é? Para a pessoa tirar o sapato, ficar confortável, não é?
Quando nós temos uma visita na nossa casa que é bem confortável, ele não anda de meia ou descalço na nossa casa? Não é assim? Uma visita, a sua casa pode ser chique como for. Se você tem uma pessoa que é de casa, uma visita, não é? Ela tira o sapato, anda descalço, anda de chinelo, porque está em casa, não é? O Senhor Jesus estava mostrando para Simão, você está lá longe, Simão, você não me beijasse, e essa mulher não para de me beijar os pés. Quem fazia isso, irmãos, eram os escravos, não era a pessoa livre. Essa mulher não me para de me beijar os pés. Simão, tu não me deste água para lavar os pés, e ela está me lavando os pés com as suas lágrimas. Tu não me ungiste, Simão, e ela me ungiu com unguento. Ela me ungiu com unguento. Simão, você não me recebe, Simão. Eu estou dentro da tua casa, comendo contigo, mas você não me recebe. E ela me recebeu. Irmãos, todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Pessoas importantes? Pessoas cheias de status? Não. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais, continua a palavra lá em João, os quais não nasceram, glória, glória ao nome do Senhor, pelo sangue, nem pela vontade do varão, nem pela carne, mas pela vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pela vontade de Deus. Irmão, irmã, você não está aqui porque você tem... Quando diz pelo sangue, irmãos, não é, às vezes nós não entendemos, mas às vezes eu vou explicar para a Irmandade um outro termo que a Irmandade vai entender melhor. Quando nós dizemos assim, você é o meu sangue, falando para o nosso filho, você é o meu sangue, você, na nossa hereditariedade, ou seja, nós nascemos do Senhor, não foi por hereditariedade. Não foi. Não foi porque o esposo e a esposa, vamos ter um filho e tem um filho, não. Nós nascemos porque o Senhor queria que nós nascêssemos para ser seus filhos. Glória ao nome santo do Senhor. Quando o Senhor Jesus pede ao Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Senhor já conhecia tudo, irmãos. E o Senhor conhecia o irmão, a irmã, antes do irmão nascer e predestinou para que fossem feitos filhos da glória. Irmãos, esta obra é um pouco mais extensa do que nós imaginamos. Ela não começou em 1910, nem em 1909, nem em 1906. Esta glória, esta graça começou há muito tempo atrás. E o teu chamamento há milhares e milhares de anos atrás, quando o Pai te viu como alguém que era para ser feito filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós começamos a participar desta glória, irmãos, os nossos problemas começam a ficar pequenininhos, não é? O irmão já percebeu que o teu problema começou a diminuir? O irmão percebeu que o teu problema começou a diminuir? Por quê? Porque a glória de Deus começa a crescer e a tua força aumenta com a glória de Deus. E a minha também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, de lá também, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Agora continua nosso relacionamento com Ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, dizia ele. Agora fala da glória que nós acabamos de ler aqui. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Glória ao nome do Senhor. Foi isso que Ele trouxe para nós, a sua graça e a sua verdade, é o que a irmã tem e o que eu tenho também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, isso é o que o Espírito Santo faz em nós agora. Não precisa de ninguém te recomendar que você é tão crente. Às vezes nós, um irmão muda de um lugar para o outro com uma certa condição para que as irmandades, os irmãos possam receber. Precisamos mandar. Mas o teu testemunho, a tua vida, a tua fé, quem testifica é o Espírito Santo que está dentro do teu coração. Quantos que trazem carta e dão um péssimo testemunho entre nós? Não é, irmãos? Dão um péssimo testemunho. Quantos que levam carta? Chega lá, os irmãos ligam para nós, irmão, o irmão deu carta de bom testemunho para esse irmão, para essa irmã, mas está dando um trabalho aqui que o irmão não imagina. Não é, irmãos? É.
Essas cartas, elas existem, mas nós não precisamos. O homem de Deus, a mulher de Deus, continua pedindo, porque é bom que o irmão leve, é o nosso costume, é a nossa organização, mas o maior de tudo é a obra do Espírito Santo no coração de cada um de nós, que o Senhor trabalha e faz que sejamos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. E quantos, irmãos, vamos um pouquinho mais profundo aqui, e quantos que alguma coisa aconteceu lá atrás, Deus sabe, não puderam trazer carta, Deus sabe, mas são servos de Deus. Erraram, tropeçaram em alguma coisa, Deus o sabe, não vamos julgar ninguém, não é? Mas quando chegou no nosso meio, irmão, mas que testemunho gostoso que tem esse irmão, que glória, que comunhão que temos com esse irmão, com essa irmã. Não é assim, irmãos? Está aqui um servo de Deus do ministério. Quanta experiência nós temos, não é? Quanta experiência. Vemos os frutos que o Senhor está ali. Vemos os frutos que o Espírito Santo está ali trabalhando. Irmãos, se o Espírito Santo dá testemunho de alguém, só nos resta fazer o quê? Amém, Senhor. Glória ao teu nome. Amém, Senhor. Não é, irmãos? É aqui. Porque, irmãos, isto o Senhor fala para nós, não é? Para que possamos, nesses dias, irmãos, receber a lição do Novo Testamento, que é a obra do Espírito Santo. Porque, às vezes, os irmãos lendo esse capítulo, às vezes até falam que o Velho Testamento foi abolido. O Velho Testamento nunca foi abolido, ele foi a palavra de Deus. Mas a lição do Velho Testamento que os homens receberam, esta foi abolida. O que o povo aprendeu do Velho Testamento, eles não aprenderam corretamente. Porque a lei foi dada para que gerasse no povo um espírito de filhos de Deus. E não gerou. Gerou a aparência. Gerou aquilo que a estampa. Não é? E os exemplos estão na Escritura, e para quem conhece os praticantes da lei, sabe muito bem que é uma estampa, é uma aparência. Mas o coração, só Deus é que sabe. Mas aqueles que foi gerado nele, o Filho de Deus, e a obra do Filho de Deus, o irmão mesmo testifica dentro de si, não, eu vejo o Espírito Santo trabalhando. Eu vejo a minha imperfeição, mas eu vejo o Espírito Santo trabalhando comigo aqui. O irmão veio, a irmã veio, nós sentimos o Senhor e sabemos isso. Não é? Porque o que foi glorificado nesta parte, foi glorificado por causa desta excelente glória, irmãos. Porque essa glorificação que nós recebemos hoje, ela era maior do que a glória da lei. A lei não podia fazer essas coisas, mas o Espírito Santo agora faz. Por maior que foi a glória do Velho Testamento, a glória de Jesus Cristo na graça ainda é muito maior. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor traz para nós esta obra que nós podemos crer, não é? Tirando de nós, irmãos, o véu do entendimento. Tirando o véu do nosso entendimento. Porque às vezes nós cremos, irmãos, muitos que estão aqui nas vossas casas, não é? Crê pensando na religião, pensando na liturgia, que isso vai salvar o irmão. Isso não vai salvar ninguém, irmãos. O que salva cada um de nós é a obra do Espírito Santo no coração do irmão. E o que é mais glorioso que tudo isso, irmãos, é que quando o irmão entende e recebe esta obra do Espírito Santo, irmãos, é a palavra do Senhor gravada na tábua do teu coração. Porque aquelas que foram gravadas na pedra, ficaram na pedra, irmãos. E a pedra era a lei que estava ali. Por isso que a lei mata e o Espírito vivifica. Às vezes nós lemos isso, interpretamos de uma outra maneira, que nós não podemos ler a Bíblia, que nós não podemos. Ao contrário, irmãos, aqui diz a palavra do Senhor que a sua palavra é Espírito e vida. Quanto mais eu leio, mais da vida eu aprendo, mais da vida eu recebo. E mais vida eu tenho em Cristo Jesus. Mandar de procurar ver e conhecer, porque, irmãos, os mistérios da palavra e da justiça do Senhor estão escondidos aqui nessas letras, para revelar a cada um de nós que estamos aqui, para que o irmão encontre nessas palavras o poder da graça do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória nesta mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Os irmãos percebem, irmãos, a Irmandade, os irmãos que estão em casa, a glória que está no Senhor refletindo em cada um de nós. A glória não é nossa, é um espelho só. É um espelho só. A justiça não é tua, é só um espelho. É só um espelho. A bondade não é tua, é só um espelho. Quanto mais o irmão se aperfeiçoa no Senhor, esse espelho mais limpo ele fica. Você consegue refletir a glória do Senhor. Você consegue refletir a justiça do Senhor. Você consegue refletir a bondade do Senhor. Você consegue refletir as obras do Senhor. Porque em ti e nós somos transformados cada dia mais a imagem de quem? A imagem de Cristo. É a imagem dele que nós estamos projetando àqueles que ouvem a palavra do Evangelho dele. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Oxalá, irmãos, que todos possam entender e receber esta palavra, porque ela está gerando vida no coração daquele que crê e recebe e crê no seu nome. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, esta mesma imagem de glória em glória. Que glória, irmãos? Não diz a palavra? Não diz a palavra do Senhor. Nós acabamos de mencionar em João. Não é? Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos. E depois que nós vimos, o que acontece, irmãos? Agora nós refletimos ela. E a palavra hoje está entrando no coração da irmã, do irmão, no meu também, limpando esse espelho. Limpando, por irmão refletir esta glória. A tua tristeza, a tua angústia, o teu medo, não tenha mais. Porque quanto mais você crê e vê a glória do Senhor, mais ela reflete em ti. E os nossos problemas começam a diminuir quando aparece a glória de Deus. A nossa dificuldade diminui quando aparece a glória de Deus. Queira o Senhor, nesta noite, refletir em cada um de nós aqui esta glória do Filho de Deus que trouxe para nós, pela sua graça, na operação do Espírito Santo da palavra. É o que o Senhor manda para nós nesta noite. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus.